pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Provérbios 29, verso 6, que palavra linda e forte. O pecado nos alcança, o erro nos alcança, há uma consequência. Ninguém fica impune de nada do que faz aqui nessa terra. O mal vai alcançá-lo. É uma armadilha. Você ganha, mas lá na frente você perde. Ganha, aparentemente. Mas o justo não se preocupa em criar, em maquinar. Ele vive a vida com Deus. E ele canta e se alegra. Essa é a grande diferença do que fica maquinando o mal no seu coração. Ele vai cair na sua própria armadilha. A mentira tem a perna curta, não se lembra desse tal. Mas o justo pode cantar e alegrar-se no Senhor. Essa é a palavra de Deus e esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo, e a gente quer mandar um abraço especial para você que está aí conosco às 6 da manhã e depois às 3 na repetição do programa. Você que está no NT Play, olha, é muito bem-vindo a vários conteúdos por aí também. Você que é Anjo da Esperança, nos apoia, não é? Se você quiser se tornar Anjo da Esperança, tem um número telefônico para você poder tirar todas as suas dúvidas sobre isso, tá bem? E nós temos um grupo muito especial no YouTube, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu computador. Olha, tem bastante gente aqui que escreve, a gente tem que escolher aqui, mas olha que bacana. A Isabel Martins que está orando. Joana Araújo, é um privilégio todos os dias ler um capítulo conosco aqui, que beleza. Que Deus possa abençoar essa família linda, né? A Elisa Neto também está aqui. A Maria Silva, meu esposo acredita. Mencionou alguma coisa aqui a respeito da igreja que o esposo frequenta, né? Nós falamos sobre água um dia desse aí atrás. E uma água abençoada que bebe e fica em cima da televisão, alguma coisa assim. A Cris Parrillo sempre está aqui com a gente também. Um grande abraço para todos vocês que são da família do Reavivados, né? Reavivados por Sua Palavra NT. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu like também e participe com a gente, propagando, né? Compartilhando o link do programa, daquele capítulo, o link do canal também, bem simples, copia lá em cima, passa para os amigos para que você se torne um missionário também. E graças aos Anjos da Esperança a gente pode oferecer vários cursos, várias revistas maravilhosas. Esse aqui é o Ensinos de Jesus, 18 capítulos, a gente já tem mostrado aqui. Você vai aprender o que Jesus fala sobre diversos assuntos. Está difícil de abrir aqui, pronto, já abri. O que Jesus diz sobre as Escrituras: salvação, santificação, Espírito Santo, oração, perdão, material, material bom, fantástico. No final tem aqui um questionáriozinho, você preenche o questionário e vai aqui. Hoje está difícil de abrir as páginas, hein? Mas recebe um DVD de presente. Tá aqui, questionários aqui. Você recebe um DVD de presente e se manda esse questionário aí, tá bom? Reparta com os amigos esta informação, este número telefônico para você fazer a sua inscrição. Vamos começar um livro novo hoje, uma carta universal aqui de Tiago, maravilhosa carta. Lutero disse que era uma epístola de palha, porque ele estava tão encantado com essa questão da fé, e Tiago fala tanto como fazer, né? Eu sempre digo para as pessoas que querem começar a ler a Bíblia, leiam Marcos 5 vezes, Evangelho de Marcos 5 vezes, leiam, sem pressa, vai lendo, você não tem que dar relatório para ninguém, né? Vai lendo, repete, lê, aquilo vai internalizando. Marcos diz por que fazer e Tiago diz como fazer. Leia 5 vezes Tiago também, depois de ter lido Marcos. Maravilha, palavra de Deus. Vamos ver logo após o intervalo, vamos começar este belíssimo livro, esta carta universal.
Muito bem, já estamos de volta para darmos continuidade a esse estudo maravilhoso desta carta universal, carta geral de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, líder da igreja cristã. Ele era o líder da igreja naquela época, não é? E Pedro estava também ali, mas Tiago era o primaz, podemos dizer assim, o líder da igreja, né? Não era um papa, mas ele era o líder da igreja, para tomar as decisões, para promover as reuniões. Essa é uma carta prática, é a prática, muito importante a prática, como disse Lutero, chamou de epístola de palha, né? Com medo dessas questões assim práticas, ele estava indo para um outro extremo, mas essa é uma epístola, uma carta muito importante. Como eu disse, né, sempre digo, leia 5 vezes Marcos, leia 5 vezes Tiago. Como fazer? Como fazer? E a igreja espalhada, né, porque ele mesmo diz assim, né, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos, quer dizer, espalhadas, dispersas pelo mundo todo. E essa carta deveria correr por todas as congregações cristãs daquela época. E havia muita impaciência diante da dificuldade. Essa era uma questão. Havia essa questão de dizer a verdade, pregar a verdade, mas não praticá-la. Ter 2 caras, não é? Se você crê, então viva isso que você crê. É o que Tiago está dizendo aqui. Não tinha um controle sobre a língua, ele vai falar já desde o capítulo 1 aqui, ele já vai falar sobre a língua. Brigas e cobiças, né? E a coleção de outras coisas materiais que eles juntavam e adoravam e se perdiam com essas coisas todas. Então é uma carta lindíssima, né? Para todos os que estão espalhados por aí. A partir do capítulo 2, então, no segundo bloco, diz assim, transformando tribulações em triunfos. Primeiro ele diz assim, é hora de crescer, hein, gente? Vamos crescer. Vamos acabar com essa brincadeira aí do jardim da infância. Vamos crescer espiritualmente. Depois ele diz, vamos transformar as tribulações em triunfos. Você aprende com uma tribulação. Meus irmãos, verso 2, considere, né, isso, tendo por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, tende por motivo de toda alegria o passardes. Vocês estão passando por tribulações? Aleluia! Isso é porque a gente está vivo. Isso é porque a gente está praticando o evangelho. Mas se você não faz nada, nunca vai passar por tribulação. Se você nunca decide de um lado, você nunca vai ter problemas. Não vou ter problemas. Tanto faz para mim. Lógico que isso daí, espiritualmente, é um prejuízo tremendo. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, a única maneira ou vamos dizer assim, que a maneira que Deus encontra para que a perseverança seja desenvolvida é através das provações da vida. Como é que o médico vai crescer? Eu tenho um filho médico, Marcos, ortopedista, pediátrico. Como é que ele se desenvolveu nessa questão de fazer cirurgias complexas? Fazendo cirurgias complexas com tutores no início, né? E agora ele faz sozinho essas cirurgias, né? E está ensinando outras pessoas também. Então, o que nos faz aprendermos é passarmos pelo momento da dificuldade. E às vezes ele me contava algumas cirurgias, né? Olha, foi assim, quando movimentaram o paciente, deslocou, tivemos que fazer de novo, etc e tal. Então, são esses percalços que vão dando uma categoria para aqueles que fazem cirurgia, por exemplo. Para os construtores, a primeira construção estava enviesado lá a parede, né? Não, elas vão ficando cada vez melhores, porque a prática, são as dificuldades. Está chovendo, como é que eu vou fazer para construir?
E assim por diante, assim todas as circunstâncias da vida. O primeiro sermão que alguém faz, as plateias diferentes, as plateias que conversam, as que são atentas, mais jovens, mais adultos, mais idosos, são situações que vão fazendo a gente ter um desenvolvimento, não é? Então, essa questão, essa provação da vossa fé é que cria perseverança. O cristão que passa por várias circunstâncias da vida, doença, emprego, relacionamentos, isso vai fortificando a fé. Então, o verso áureo deste livro, dessa carta, é o verso 4 aqui, 1:4. A perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficientes. Que a perfeição não é perfeição contra o pecado, mas isso vai me tornando uma pessoa melhor. O finalzinho aqui da carta aos Hebreus, né? Essa questão, vos aperfeiçoe em todo bem, lá no verso 21, 13 e 21, vos aperfeiçoe em todo bem. Vai lá, vamos lá. Se é a ordem de Deus, vamos ficar mais parecidos com Cristo. Esse é o grande objetivo. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria para entender tudo isso, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, peça, porém, com fé. Creia que Ele vai estar dando sabedoria para você enfrentar essas vicissitudes, para você enfrentar essas necessidades. Posso entender esse texto como: o Senhor me dê sabedoria para fazer qualquer coisa? Sim, porque aquilo que eu preciso de sabedoria para resolver é uma vicissitude, é uma necessidade, é um conflito, não é? É uma provação, uma coisa que eu ainda não enfrentei. Então peça a Deus, dá liberalmente a todo mundo. Peça e não duvide de nada. Não duvide. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Esse tipo de homem que vai para cá, para lá, para o vento, como diz o verso 6, não vai alcançar nada. Com dúvida? Vai pedir com dúvida? Como vai pedir com dúvida? Deus, o Senhor não é capaz de fazer, eu acho que não é, mas eu vou pedir. É isso. Aí vai falando um pouquinho sobre: irmãos, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, não do que você tem. Não é questão de gloriar-se aqui. Desenvolva a sua dignidade, meu querido amigo humilde. E o rico, na sua insignificância, se desenvolva na sua insignificância diante de Deus. Você não é significante pelo que você tem, você é significante pelo que você é, pelo que você aceita. Não é a quantidade de bens que fazem de você uma pessoa maior ou melhor, mas é a maneira como você trata os seus funcionários. Há empresas imensas, enormes, que crescem por causa da maneira como são tratados os funcionários. E há empresas que não crescem por causa da maneira como são tratados. Então Deus, Ele diz assim: venha sem dúvida, não tenha medo de você chegar a mim. Eu vou cuidar de você, eu vou tratar de você. Não tenha medo de vir até mim com o maior problema, o menor problema. Eu estou aqui para ajudar você. Então, o que é melhor para mim? É o que eu sou, não é o que eu tenho. Agora o verso 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Na palavra você já viu que é perseverança. A provação. Suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Deus não tenta ninguém, diz aqui. Deus nos livra da tentação. Não tira a tentação, Deus nos dá forças diante da tentação, porque essa força só Ele pode nos dar diante dos problemas, das provações. Só Ele pode dar. Ao contrário, verso 14, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Mau desejo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tem uma regrinha que a gente aprende no curso teológico: pecado, a tentação, primeiro chama atenção. Você não precisa cair, não pecou. Está lá, tentação, está ali.
Ali o material pornográfico. Chama atenção. Aí vem a consideração. Vou, não vou, compro, não compro, pego, não pego, faço, não faço. Essa é consideração. Ainda não é pecado. O terceiro passo é a decisão. Vou. Aí é pecado. Não vou. Aleluia. Vou, né? Vou sou eu diante das minhas netas. Vou. Como vou fazer? O planejamento. Então vem atenção, consideração, decisão, planejamento, como vou fazer, e ação. Onde o pecado surgiu? Na decisão. Planejamento e ação só vão complicar, porque se você vou fazer, aí você no planejamento não vou fazer não vou fazer. Decidir não fazer, ótimo, peça perdão. Se você desistiu, o pecado só aqui, ele não tem consequências externas, né? Só internas aqui, e são ruins. Aí você fez o pecado, cometeu o pecado, se arrepende, ok, Deus aceita, mas não tira a consequência. Então aqui ele está dizendo assim, olha, cada um é tentado pela sua própria cobiça, cada um vai atrás daquilo que acha que é legal para ele. Se é pornografia, se é mentira, se é negócio fraudulento, vai. Então a cobiça, depois de haver se concebido, gera o pecado. Você tomou a decisão, planeja, peca. Já pecou aqui na decisão. Não vos enganeis, verso 16, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto. A tentação não é do alto, mas as boas coisas são do alto. Nada do que eu tenho, que eu sou, que eu faço por mim mesmo. Coisas boas vêm de Deus, porque meu coração é mau. E só Deus pode transformar a minha vida. Então vai seguindo, né, a prática. Todo homem, pois, seja pronto em ouvir, tardio em falar, tardio em se irar. Fala da ira, né? Verso 21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos foi implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Tornai-vos, pois, verso 22, participantes da palavra e não só ouvintes. Pratiquem. Faz essa questão do apelo aqui, aliás, do espelho, que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que se contempla no espelho, o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, quando ele se retira, sua aparência desaparece. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, como é que Tiago chama a lei dos 10 mandamentos? E depois ele vai falar sobre, esse é o tema, capítulo 2 ele fala sobre os 10 mandamentos. É a lei da liberdade. Deus disse assim, o povo foi libertado do Egito, aí eu dei a lei para ele. Está lá. Aí ele vai falar sobre a língua, verso 26, já vai dar uma introdução. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ó, não é a língua. É a palavra. As palavras não podem ser recuperadas. Não são como as pipas que você solta, enrola e vai para casa. São como as penas que você solta pelo vento. Você nunca mais vai recuperá-las. As palavras são assim. Aí, cuidado com as palavras. A religião pura e sem mácula é visitar o órfão, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Essa é um verso tremendo. Isso não quer dizer que eu tenho que ser perfeito, mas essa é a religião. A religião pura, sem mácula. É olhar para os outros, as necessidades dos outros e guardar-me de ser contaminado. E Deus pode me ajudar. Guardar a língua de falar aquilo que ofende as pessoas, eu jamais vou poder tirar aquilo que eu mandei, que eu enviei. Vamos pensar bastante, vem aqui. Vamos ficar dentro da lei da liberdade. Vamos seguir este conselho de Tiago. E tem muito mais por aí. Amanhã tem mais coisa boa para a gente aprender. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção
para que possamos ser praticantes da palavra. Não adianta ser apenas conhecedores da palavra, mas praticantes da palavra, tendo bondade no coração, cuidando dos órfãos, viúvas e todos os desempregados, doentes, enlutados, todos que precisam de um sorriso, de um apoio, de um abraço, de algo mais. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos trabalhar com a nossa língua. Oh, Pai, quantas vidas são destruídas. E que não sejamos contaminados com este mundo e com os pecados deste mundo, porque estamos em Cristo e somos novas criaturas todos os dias. Em nome dele, amém. Fique na paz, o programa segue e a gente volta amanhã com o capítulo 2. Um abraço. O primeiro capítulo da carta de Tiago contém um conselho difícil de ser seguido. No verso 2 lemos: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Se você é ser humano, então já deve ter enfrentado muitas provações. Mas como você reage diante delas? Segundo Tiago, você deveria se alegrar. Mas como isso é possível? A resposta está no restante do verso. Veja a continuação. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago argumenta que a alegria vem não porque gostamos de provações, mas porque gostamos dos resultados. Ou seja, provações são oportunidades de crescimento. Há algumas semanas atrás fiz uma viagem para uma bela praia com minha família. Porém, para chegar no destino final, era necessário atravessar um rio em um barco pequeno. Embarcamos por volta das 12 horas e o mar estava bem agitado. No meio do trajeto ele balançou bastante e o medo tomou conta de mim. Em vários momentos pensei, será que vai valer a pena todo este risco? Quando a travessia terminou e eu finalmente pisei na bela areia da praia, o sentimento que tomou conta do meu coração foi, valeu a pena. A travessia foi difícil, mas a recompensa foi maravilhosa. Sabe, provações são rios turbulentos que precisamos atravessar. A viagem não é tranquila, os sentimentos negativos aparecem com frequência, mas o resultado final sempre compensa.